Saudações, eu sou o Android e neste eu fazer os vilões do Ben 10 que o Flash perderia. Lembrando que eu fiz uma versão dos vilões que ele venceria das séries anteriores, vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Rex, apesar do Flash ter bem mais chance de vencer o Rex do que o contrário, o Rex poderia se aproveitar da estratégia, usando algumas magias que distraíssem o Flash, suficiente para dar algum golpe fatal, tipo invocar golems ou plantas para atacar o Flash enquanto ele está ocupado lutando, acertá-lo exatamente com algum raio paralisante ou desintegrador e aí boom, ele venceria o Flash. Mas, como eu disse anteriormente, o Flash tem bem mais chance de acabar vencendo o Rex. Encantriz, assim como no caso do Rex, o Flash teria condição de vencer a Encantriz, só que eu coloquei a Encantriz um pouco mais à frente do Rex, porque ela demonstrou feitos bem mais poderosos contra o Flash, como por exemplo, ela poderia invocar seus monstros de pedra, usando também da estratégia para distraí-lo com os monstros de pedra, e assim usar a magia de arrancar a alma do Flash, e assim ele perderia. Mas, de novo, o Flash teria a condição de vencer a Encantriz. Charles Zenith. Isso seria uma luta meio chatinha pro Flash, porque ele pode se teletransportar, poderia jogar o Flash para outra dimensão, qualquer coisa assim do gênero, mas o Flash ainda teria a condição de vencer, porque provavelmente ele teria velocidade para conseguir pegar o Zenith, mas se por acaso ele teletransportar o Flash, sei lá, direto na cara do Sol, aí ele poderia vencer, mas isso é uma condição muito específica e o Flash tem mais chance de vencer. Estrela Sombria. Cara, o Estrela Sombria só precisaria acertar uma única vez os seus raios contra o Flash. Claro que o Flash é incrivelmente rápido, poderia desviar, mas se pelo menos um raio pegar no Flash, acabou. Aí ele poderia absorver a energia e a força vital do Flash, e quando ele conseguisse desequilibrá-lo com um único raio, ele poderia terminar roubando toda a energia do Flash. Mas a gente não pode descartar o fato de que o Flash poderia facilmente desviar e dar um golpe perfeito que desmaiaria o Estrela Sombria. Adweight, bem, ele daria uma luta bem complicadinha pro Flash, mas ele ainda poderia vencer, mas o Adweight poderia usar algumas técnicas, como por exemplo, roubo de energia, ou prendê-lo num âmbar de cristal, algo desse gênero, criar alguns lacaios para conseguir distrair o Flash o suficiente para que ele use alguma magia específica, mas é isso. Sunny Tennyson, ela teria total condição de vencer o Flash devido à sua capacidade de manipular magia, a mana, ela tem um poder bruto considerável, mas o Flash poderia se aproveitar do fato dela ser meio impulsiva, não pensar direito, para conseguir tomar alguma brecha e acertá-la perfeitamente, mas a gente não pode descartar que a Sunny teria muita condição de vencer o Flash. Collectimus, vamos começar que ele poderia fazer um campo de força que de primeira impressão funcionaria contra o Flash. Claro que o Flash poderia quebrar pegando bastante velocidade usando todo o seu poder, mas esse campo de força seria suficiente para atordoar o Flash suficiente para que ele disparasse seu raio e prendesse o Flash numa carta. Mas se o Flash conseguir não ser atordoado e desviar do raio, aí ele vai com tudo para cima do Collectimus aí vence. Sir George, talvez eu esteja considerando bem mais a lore da espada do que os próprios feitos do Sir George, muito provavelmente, mas a gente não pode negar que a espada que ele utiliza é usada para vencer Diagon. Então, sim, daria um ótimo trabalho para o Flash, principalmente se ele conseguisse usar seus poderes de manipulação da realidade. Zscair, no quesito da intangibilidade, o Flash poderia talvez vibrar o seu corpo na frequência suficiente para conseguir acertar o Zscair, mesmo intangível, mas se por acaso o Zscair conseguir possuir o corpo do Flash, aí acabou, porque o Flash não tem imunidade à alma. Fera Temporal, bem, talvez o Flash no 100%, sabe, conhecendo a Fera Temporal, sabendo como funcionam os poderes dela, aí possivelmente ele venceria, mas normalmente não, porque quando ele passasse perto da Fera Temporal, ele seria envelhecido até o pó. Malware, isso aí dependeria de um caso bem específico, em que o Malware teria que assimilar o Flash quando ele tá naquela forma gigantesca, mas normalmente o Flash poderia utilizar os seus raios, a velocidade, o soco de massa infinita para vencer o Malware, mas se por acaso o Malware pegar ele e começar a assimilá-lo, aí vence o Flash. Maltruth, por ser um Chrono Sapiens, ele daria bastante trabalho para o Flash, podendo congelar o tempo, poderia retroceder o tempo, poderia envelhecer e rejuvenescer o próprio Flash até ele virar um bebê ou pó, ou ainda por cima usar seus ataques eletrocinéticos para causar bastante problema para o Flash. Claro, o Flash teria total condição de vencê-lo, principalmente se ele estivesse na potência máxima e conhecesse Maltruth. Ion, assim como o Michael Morningstar, o Estrela Sombria, ele só precisaria de um único golpe para vencer o Flash, porque se por acaso ele conseguisse acertá-lo com seus raios cronais, aí ele venceria o embate. Claro que o Flash poderia desviar, mas se por acaso o raio cronal pegar no Flash, ele seria envelhecido até o pó. Malvadões, de fato um Tocusta daria bastante trabalho para o Flash, mas ele poderia vencer um Tocusta, mas vários Tocustas aí complica, porque são vários personagens que correm na velocidade da luz, manipulam energia cósmica, são extremamente grandes, muito fortes, muito duráveis. Tipo, o Flash não conseguiria lidar com o exército de malvadões. Suga Sonhos Castropiano. É óbvio que o Flash poderia vencê-lo se esse negócio não pegar na cara dele. Mas a partir do momento que esse negócio pegasse na cara do Flash, acabou. Simplesmente o Flash ficaria preso nos próprios sonhos. Albedo. Alguns aliens que o Albedo tem acesso, que são os mesmos do Ben, já dariam bastante trabalho para o Flash, mas algumas formas supremas, principalmente o Gravataque Supremo, por exemplo, daria muito trabalho para o Flash, porque ele poderia manipular a gravidade ao redor do Flash, ou jogá-lo num buraco negro, ou usar um quasar na cara do Flash, que
dificilmente poderia resistir. Bem irado, bem zarro, bem maligno e bem negativo. Bem, eles poderiam vencer o Flash porque eles têm acesso a formas alienígenas que o Flash não poderia lidar, ou teria muita dificuldade, a um ponto que se o Flash não se atentasse, poderia perder. Monstros transdimensionais. De todas as criaturas que manipulam o tempo no universo Ben 10, essa talvez seja terrível e o counter perfeito pro Flash, porque literalmente o Flash não poderia encostar nesse bicho, senão ele seria envelhecido até o pó. E o mais complicado disso tudo é que a maioria dos poderes e habilidades do Flash envolvem contato físico, então, né? Diagon, apesar de faltar feitos, ele inegavelmente poderia vencer o Flash, porque ele demonstrou ter uns poderes assim bizarros, que o Flash teria muita dificuldade e que se não se tentasse, ele poderia perder facilmente. Cubo nigeriano, esse aqui seria uma outra tanto complicado para o Flash, porque esse cubo copia qualquer coisa que reaja contra ele. Então, literalmente, ele estaria lutando com o próprio clone, com os mesmos poderes, mesmas habilidades. E é claro que o Flash poderia superar, mas seria muito complicado. E, de novo, ele poderia se perder se não se tentasse. Zingle, Splan e Bismarck. Simplesmente, o Flash não pode vencê-los porque eles têm o poder da Toon Force. Ou seja, eles podem fazer o que eles bem quiserem, podem controlar a realidade mesmo que parcialmente, podem modificar parte do seu corpo, querer qualquer poder, e até mesmo poderiam copiar a velocidade do Flash. Gladiador Cósmico, outro que simplesmente Flash não poderia vencer, porque o Gladiador Cósmico é um sábio celestial, podendo controlar a realidade, o tempo como bem quiser, manipular a gravidade, prendê-lo no buraco negro, pode se multiplicar quase infinitamente, pode ter velocidade tão rápida quanto o próprio Flash, pode aumentar de tamanho, pode ser incrivelmente forte, modificar sua forma, teletransportar e qualquer coisa que ele julgar necessário. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos vídeos. Tchau.